Aleluia, povo de Deus, boa tarde, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Esse é o primeiro culto desse domingo, culto de ceia, e eu queria desejar, parabenizar as mamães, feliz Dia das Mães mais uma vez. Queria aproveitar a oportunidade de mandar um beijo para minha mãe que está assistindo, para minha esposa também, a mãe mais linda desse mundo. A minha filha ontem fez 4 anos. Um beijo para você também, meu bem. Povo de Deus, culto de ceia. E nós temos vários motivos para nos alegrarmos. Um desses motivos é a presença do nosso pastor. Pastor, em nome da igreja, quero dizer que nós lhe amamos, sentimos sua falta. Todos os dias aqui nós sentimos sua falta, então seja bem-vindo. Glória a Deus. Povo de Deus, ceia. Quando falamos de ceia, nós lembramos de várias coisas. E uma dessas várias coisas é o amor de Deus. Não tem como a gente falar de ceia, não tem como a gente lembrar da ceia sem falar do amor de Deus. E é esse amor que não se mede, esse amor que nós não conseguimos calcular, nós não conseguimos mensurar, que nós vamos falar hoje. Se você for anotar, o nome da palavra é imensurável amor. Esse amor que é intenso e inexplicável amor de Deus. Eu queria orar com você mais uma vez, que você pudesse ficar de pé. Nós vamos orar mais uma vez para iniciar esse culto. Nós vamos começar a nossa oração declarando o nosso amor por Jesus. Papai querido, obrigado, Deus, por esse dia, Senhor. Obrigado, Deus, porque tão maravilhoso é o teu amor, Jesus. Obrigado, Deus, porque tão imensurável é o teu amor, tão insondável é a profundidade desse amor, que o Senhor nos permite ser lançados, na intensidade desse amor. Senhor, nesta tarde nós queremos conhecer um pouquinho mais desse amor que nos abraça, que nos calienta. Nós queremos sentir um pouquinho mais desse doce amor, doce Espírito de Deus. Por isso vai deixando o nosso coração ensinável, vai deixando o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor vai falar, que a gente possa sentir dentro de nós a intimidade, o desejo gerado pela essa paixão, pelo esse amor de Jesus. Espírito de Deus, tem liberdade nesse lugar, Senhor Jesus. Nos ajuda, Deus, nessa tarde a entregar a Tua palavra, Deus, na integridade da Tua palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Povo de Deus, abra a sua Bíblia em Romanos 8, a partir do versículo 35 ao 39. Nós precisamos conhecer um pouquinho mais desse amor de Deus. Nós precisamos conhecer a profundidade e a intensidade desse amor que para nós é como um combustível que queima para aquilo que nós estamos fazendo. Eu não sei se você já parou para pensar por que você faz as coisas para Deus. Por que você serve as outras pessoas em nome do Senhor Jesus. E deixa eu falar algo para você. Se uma dessas motivações não for o amor, desconfie que tem algo que precisa ser ajustado. Porque o amor de Deus é o combustível que nos faz avançar no Evangelho. É o combustível que nos faz amar o próximo. É esse amor de Deus. Romanos capítulo 8, do verso 35 ao 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa declaração partiu de um homem que sofreu, de um homem que foi perseguido, um homem que foi humilhado, que foi açoitado. E mesmo assim ele está declarando: nada me separará desse amor de Deus. Nós precisamos entender a intensidade dessa declaração. Quando ele traz essa afirmativa que nem a morte, nada nos separar dessa intensidade, desse amor de Deus. A primeira coisa que nós temos que internalizar dentro de nós é que não há nada sobre a face da terra que pode me separar do amor de Deus. Aí você diz: Tiago, e o pecado? O pecado, ele me separa de Deus. Mas o pecado não é condicionante, não é condicional para que Deus deixe de amar você. O pecado, ele afasta a presença de Deus de mim, ele tira a santidade de Deus de mim, mas o nosso Deus, ele continua te amando, porque não há condições que impeça o Senhor de nos amar. Paulo tanto sofreu por esse amor, que em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 6 do 8, Paulo dá a seguinte declaração, ele diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo tanto amou, Paulo suportou as perseguições, as aflições em amor ao tempo de morrer por amor. Porque Paulo sabia que não havia impedimento que pudesse separar o amor de Deus com Paulo. E é esse amor que nós precisamos conhecer um pouquinho mais, igreja. Porque é esse amor que nos sustenta nos dias de angústias. É esse amor de Deus que nos sustenta quando não há mais nada. É esse amor de Deus que vai fazer você levantar e ir para a igreja, ir para uma célula e visitar alguém e evangelizar alguém. E é esse amor de Deus que vai fazer você fazer isso. Nós precisamos conhecer um pouquinho mais que amor é esse. Que amor é esse? Quem de nós teria coragem de dizer que nós nunca fomos beneficiados desse amor? Quem de nós teria essa ousadia de dizer que nunca foi beneficiado pelo amor de Deus sobre a nossa vida? Quem de nós seria capaz de dizer uma declaração dessa? Porque o Deus ama a sua criação. O Deus, ele ama a sua criação e nós precisamos entender a origem desse amor. Quando nós falamos em amor de Deus, nós procuramos na história, na Bíblia, um momento ali para dizer: aqui começou o amor de Deus. E muitas vezes nós pensamos que o amor de Deus teve a sua origem na criação do mundo. Muitas vezes nós pensamos que o amor de Deus teve a sua origem na cruz do Calvário. Mas o amor de Deus, ele transcende a criação do mundo. O amor de Deus é eterno porque o próprio Deus consiste no seu próprio amor. João, capítulo 17, no verso 24, diz assim: Jesus estava fazendo a oração sacerdotal nessa passagem. E Jesus diz a seguinte frase: Pai, João 17, 24, diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Porque me amastes antes da criação do mundo. E eu quero que você perceba um detalhe. É Jesus falando para o Pai. É Jesus falando para o Deus Pai, dizendo: porque me amastes. Esse amor que envolve a trindade de Deus, esse amor que se relaciona na trindade de Deus, é o mesmo amor que hoje se relaciona com você.
É o mesmo amor que antes que o Senhor decidisse nos criar, Ele já amava. E é esse amor que é eterno. Esse amor que tem a sua origem no próprio Deus. Esse amor que se relacionava Deus com Jesus, com o Espírito Santo. É o mesmo amor que nos envolve. Esse amor que é sem medida. O amor de Deus é incondicional. O amor incondicional, ele não tem condições. Você consegue imaginar um amor que não tem condições? Alguém que te ama para sempre, não se importa quem você é, o que você faz. Um amor que é indestrutível, nem mesmo você consegue apagar esse amor de Deus. Você por um instante consegue ver a intensidade desse amor, que não há nenhuma condição que faz com que Jesus nos amasse. Eu vou fazer uma pergunta agora e você vai responder em pensamento. Amém? A pergunta que eu vou fazer é: por que você ama a Deus? Por que você ama a Deus? E a resposta dessa pergunta, nós começamos a colocar várias situações. Porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Porque o Senhor é bondoso. Porque o Senhor um dia me livrou da condenação do pecado. Porque o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor. E nós vamos colocando condições para amar a Deus, igreja. É assim que nós respondemos essa pergunta. Porque é assim que quando me perguntam: Tiago, por que tu ama a Deus? Aí eu digo: porque Ele é o Senhor da minha salvação. Porque Ele me amou primeiro. Porque sempre tem um porquê. Agora, eu quero que você pergunte ao Senhor: Senhor, por que o Senhor me ama? Por que, Senhor, me ama? Sabe, quando o Senhor ora em nós, não há beleza em nós, não há justiça em nós, não há bondade em nós. A nossa resposta é por quê? E a resposta de Deus é: não há. Não há condições em você, não há justiça em você que condicione o amor de Deus. Não há bondade em você que condicione esse amor de Deus. O Senhor nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele olhou com um olhar de amor para nós e nos envolveu com esse amor. Porque esse amor é condição do nosso próprio Deus, amar alguém assim. O amor incondicional de Deus fala mais sobre Ele do que sobre nós. Esse amor que nos envolve, sem medidas, sem diferenças. Um amor que não olha para condições, um amor que não olha para conhecimento, para status, para posições, um amor que não olha para cor, para raças, para credos. É esse amor sem condições, que ultrapassa as barreiras. Esse amor que não há limitações, que não encontra nada em você que justifique ser amado, mas Ele ama. Não há nada em mim que justifique que eu possa estar aqui em cima, mas Ele olha para mim e me ama e diz: sobe pelo meu amor. Não há nada em nós que possamos nos orgulhar e dizer: o Senhor me ama porque eu sou bom. O Senhor me ama porque eu acordo nas madrugadas para orar. O Senhor me ama porque eu sou um líder de célula. Não há nada que justifique. Porque é um amor incondicional, igreja. Esse amor, ele nos atrai. Jeremias, no capítulo 31, 3... esse amor nos atrai. Deus falando a Israel disse: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. É o amor de Deus que nos atrai, sabe, essa fome, essa sede. Que nós oramos: Senhor, me dá mais fome, me dá mais sede. Nós queremos mais fome, mais sede. É o amor do Senhor que nos atrai.
É o amor no Senhor que coloca essa sede, essa fome em nós. Quer ter sede e fome? Mergulhe no amor de Deus. Sabe, alguém que não conhece a Deus, ao invés de sentir sede e fome, ele sente um vazio inexplicável. Esse vazio inexplicável é porque ele não conheceu a Deus ainda. Porque o que preenche esse vazio é o amor de Deus. E uma vez que esse amor preenche esse vazio, nosso coração ele começa a desejar, ele começa a buscar a intensidade, ele começa a querer esse amor de Jesus. Aleluia, Jesus. O amor de Deus, ele é um amor sacrificial. E agora eu quero prender a sua atenção. João 3,16. Não tem como nós falarmos do amor de Jesus, de Deus, sem falarmos do sacrifício de Jesus. Não tem como falar do amor de Deus sem falar aquele que tanto nos amou. Não tem como, eu poderia falar o dia inteiro aqui, mas se eu não falasse de Jesus aqui, a parte mais linda dessa história, a carta de amor, João 3,16. Aleluia, Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo. Eu acredito que quando eles fazem a tradução, eles procuram uma palavra para expressar a intensidade do amor de Deus nesse ato. E eles não conseguem uma palavra que fique claro a intensidade, o sacrifício do Senhor entregar o seu próprio Filho. E eles colocam tanto amor, o mundo que deu o seu único Filho. Isaías 53. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 5. Isaías 53, a partir do versículo 5, diz assim: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O sacrifício de amor na cruz. Aquela cruz tinha um nome, aquela cruz tinha um dono. Aquilo que você abre no livro de Mateus, a partir do capítulo 27. Mateus capítulo 27, do versículo 26. Nós precisamos conhecer a intensidade desse sacrifício. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 27, do verso 26. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. O chicote
que era usado para açoitar quem era condenado. Ele era feito de tranças de couro. Nas suas pontas tinha ossos secos, tinha pedaços de metal, porque a intenção mesmo era de lacerar o corpo de quem estava recebendo aquelas chicotadas. A intenção era para deixar agonizante quem estava recebendo ali as chicotadas. Muitas vezes essas chicotadas levavam ali o condenado à morte. Ele morria naquele momento porque ele não suportava ser açoitado com tanta intensidade. E então ali açoitaram Jesus. Submeteram Jesus a esse brutal massacre. A intensidade dos golpes abriam ali ferimentos profundos em Jesus. O verso 27. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Não era comum, quando havia uma condenação, chamar toda a tropa. Não havia necessidade para isso, mas com Jesus, eles queriam expor Jesus a toda a tropa. Chamaram toda a tropa para ver o escândalo, para zombarem de Jesus. E Jesus estava lá sendo açoitado, diante de uma tropa inteira, como plateia observando Jesus. Mateus 27, no verso 28. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Esse manto vermelho, essa capa, ela era usada para recepcionar os guerreiros quando eles vinham das batalhas. Os líderes, quando vinham das batalhas, eles recepcionavam com uma capa vermelha, como vitorioso. E com Jesus, eles estavam debochando de Jesus. Eles estavam fazendo a mesma coisa que fazia com os heróis, mas eles estavam debochando de Jesus quando colocaram aquela capa nele. Jesus já estava açoitado, já tinham zombado de Jesus, então puseram sobre ele uma capa de Jesus. Mateus 27, verso 29. E fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. A matéria-prima da coroa era o espinheiro. Esse espinheiro tinha sua espinha do tamanho de um dedo. E foi essa coroa de espinha que puseram sobre a cabeça de Jesus. Foi sobre a cabeça de Jesus que colocaram essa coroa de espinho, que furou a sua cabeça quando colocaram. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se dele zombavam: salve o rei dos judeus. A entrega da vara também simbolizava quando um guerreiro era vitorioso a um rei. Eles entregavam uma vara, o cedro e a sua capa. Mais uma vez zombavam de Jesus ali. Mais uma vez eles riam de Jesus naquele momento, dizendo: salve o rei dos judeus. Sorrisos debochados, gargalhadas, gritos, o barulho do escárnio misturado aos açoites preenchia o ambiente, e eles diziam: salve o rei dos judeus, e gargalhavam-se. Mateus 27, 30. Cuspiram nele e tiraram a vara e batiam-lhe com ela na cabeça. O guerreiro, quando ele chegava da batalha, ele era recepcionado com beijos em seu rosto. E com Jesus, o cuspiram em Jesus. A vara que tinham entregue para Jesus, tomaram de Jesus e bateram na sua cabeça. Os espinhos, os cravos da coroa penetraram na cabeça de Jesus ainda mais. Mateus 27, 31.
depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Esse caminho até a crucificação, comumente chamado de via dolorosa, o condenado, ele já passava por esse caminho açoitado. Ele era açoitado antes dessa passagem, porque ele já teria que passar debaixo da humilhação do açoite. Então essa via foi dolorosa para Jesus, no aspecto físico, no aspecto moral. Jesus percorreu essa via debaixo de gritos. Mateus 27, 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Jesus não suportava carregar a cruz. E aqui nós percebemos a humanidade de Jesus. Algumas pessoas dizem assim: ele suportou porque era Deus. Ele caiu porque era homem ali. A humanidade de Jesus estava ali, ao ponto de ser necessário alguém o ajudá-lo a carregar a sua cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Tiraram a roupa de Jesus, cravaram-lhe os pulsos no madeiro, o seu corpo foi amarrado no mastros, os seus pés foram fixados com os joelhos dobrados. Então levantaram Jesus na cruz. Jesus tinha sede. Jesus ficou exposto ao calor. O corpo de Jesus já estava paralisando de tanta dor, dores intensas. Suas artérias da cabeça e estômago já estavam cheias de sangue. Possivelmente Jesus teve febre traumática, porque Jesus já estava pendurado naquela cruz. Já tinham colocado ali Jesus naquela cruz. Mas preste atenção o que acontece nessa cruz. Jesus ainda assim manifesta atos de amor. Lucas, capítulo 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eles dividiram a roupa dele e tiraram a sorte. Jesus naquela cruz, depois de toda a humilhação, ainda manifesta ato de amor, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Olhe para você nessa declaração, para Jesus naquela cruz, olhando para nós e dizendo: Pai, perdoa-lhes. Debaixo daquele sofrimento, o Senhor ainda manifestava atos de amor. Lucas capítulo 23, no verso 42 a 43. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus, entre os ladrões na cruz, manifesta um ato de amor, de perdão, um ato de amor de salvação. O amor manifesto em uma pessoa, sendo manifestado nas suas atitudes. João 19, 26. João capítulo 19, do 26 ao 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, os discípulos a levou para casa. Naquela cruz, a sensibilidade de Jesus. Jesus sabia da sua família, Jesus nunca esqueceu dos seus. Debaixo daquele sofrimento, Jesus olha para sua mãe e ainda diz: cuida da minha mãe. A sensibilidade de Jesus de cuidar dos seus, diante da fraqueza da morte. E muitas vezes hoje,
Nós não temos a coragem nem sequer de ligar para um parente nosso. Jesus, diante do sofrimento de dor, ele disse: cuida da minha mãe. Então chega o momento mais difícil para Jesus. Mateus 27, 45, 46. Jesus sofreu dor física, sofreu dor emocional, mas ele ainda não tinha passado o momento mais difícil e triste, que é Mateus 27, 45. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonastes? Lembra dos porquês da primeira pergunta? Por que me abandonaste? Sabe a resposta desse porquê? A resposta desse porquê estava em mim, estava em você. Por que me abandonaste? O momento mais difícil para Jesus. Em João 19, 13. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou-se a sua cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. O sacrifício de amor ali foi consumado. Esse amor sacrificial de Jesus para conosco, esse amor que é intenso. Eu quero já concluir. Quero já chamar o pastor para subir. Sabe o que me chama a atenção nessa intensidade do amor de Deus? Sabe o que me chama a atenção nesse sacrifício de amor de Deus? É que durante todo esse processo, Pedro negou a Jesus. Durante todo esse processo, os seus discípulos se afastaram de Jesus. Então essas coisas tinham passado. Jesus já tinha ressuscitado. Em um certo momento, Jesus encontra Pedro. E a pergunta que Jesus faz para Pedro é uma pergunta que eu deixo hoje para nós como igreja. Diante de tanto amor do Senhor conosco, diante desse amor ao ponto de entregar o seu próprio filho, eu quero que você reflita nessa pergunta. No lugar do nome de Pedro, eu quero que seja o teu nome. Em João 21, Jesus encontra Pedro, e olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Igreja, tu me amas? Como não corresponder um amor desse, igreja? Como não se apaixonar pela intensidade desse amor? E o que mais me assusta é essa pergunta. Quando eu leio esse relato do sacrifício da cruz, essa pergunta ela me assusta. Tiago, tu me amas? Tiago, até onde vai o teu amor por mim? Tiago, até onde você está disposto por esse amor? Tiago, até onde vai as suas renúncias por esse amor? Igreja, até onde vai as nossas renúncias? Igreja, tu me amas? Eu quero orar com você enquanto o pastor sobe aqui. Eu quero orar com você deixando essa pergunta. Igreja, tu me amas? Obrigado, Deus, por esse dia, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque aquilo que estava sobre nós, o castigo que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós, a separação eterna de Ti que estava destinado a nós, Papai querido, veio sobre o Teu Filho. A palavra de Deus diz que Ele veio cheio de amor e de verdade.
Senhor, mas nessa noite nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós não correspondemos a esse amor, por todas as vezes que saiu um não da nossa boca quando deveria sair um sim, por todas as vezes que nós não perdoamos, porque o Senhor em uma cruz perdoou, porque o Senhor em uma cruz amou, porque o Senhor em uma cruz evangelizou, porque o Senhor em uma cruz cuidou dos seus. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que abandonamos a nossa família. Nos perdoa, Pai, por não nos lançarmos nesse amor. Mas eu quero dizer algo, eu quero declarar algo profético aqui nessa tarde, igreja. Tem muita coisa que fazemos com a motivação errada. Há muitos lugares que entramos com a motivação errada. Muitas vezes servimos ao Senhor como um ofício, porque alguém pediu, porque o meu líder vai estar lá, porque foi o pastor que chamou. Mas agora eu quero declarar algo, igreja. Eu quero declarar uma unção de amor agora. Eu quero declarar um coração sendo preenchido de amor. Esse amor incondicional preenchendo agora esse amor. Esse amor incondicional que não vai colocar condição para uma visita, não vai colocar condição para uma ligação, não vai colocar condição para um abraço, não vai colocar condição para uma oferta. Eu quero declarar nessa tarde sobre nós como igreja, como Pedro um dia respondeu: Senhor, Tu sabes. Nós vamos responder: Senhor, Tu sabes. E motivados por esse amor santinho, nós vamos nos mover agora nesse amor eterno como igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vou desassentar um pouquinho, por favor. Amém. Vocês estão bem? Irmãos, estar aqui hoje, ouvir sobre esse amor, desfrutar desse amor, é um privilégio, sabia? Talvez, acho que todos sabem, né, o que aconteceu, pelo que eu passei. Não vai dar tempo eu falar hoje. Eu não preguei hoje, nem vou pregar no próximo domingo. Mas quero pedir, por favor, venham domingo, porque domingo vai ter um grande homem de Deus aqui pregando, viu? Um pastor que eu admiro demais e um profeta para essas nações. Amados, recentemente eu precisei passar por uns dias de hospital para casa para hospital. Para quem não sabe ainda, uma pedra que se deslocou do rim e que enganchou no canal da uretra, né? E por conta disso causou uma série de problemas, dores. Não é dor, é dor. Eu estive aqui no domingo em que o Pedro ministrou, o pessoal da Jocum,
E aquela noite foi maravilhosa, fui para casa, quando deu mais ou menos meia-noite, aí começou o piseiro. Dentro de casa, fui para o hospital, enfim, foi uma longa jornada. Foi rápido, mas uma longa jornada de medicação, um tal de um Paco. Quem já ouviu falar do Paco? Do Paco não é o daquele do tempo que você assistia novela, não, do Lençol Maranhense não, viu? É outro. Tramal, enfim, fui parar na morfina. E foi se complicando, e infelizmente agravou, teve uma infecção no canal, e o médico falou que precisava de uma cirurgia urgente. Urgente, tipo, para amanhã, né? Aí a gente foi no SUS, falou com o dono do hospital, falou com o diretor, falou com... Enfim, eles disseram, dia 16 do mês que vem tem uma consulta. E o médico disse, você precisa operar urgente. E aí eu comecei a olhar por menino e calcular quanto é que dava se eu vendesse. E nessa agonia, os irmãos se levantaram e disseram, não pastor, você vai fazer a cirurgia e nós vamos levantar esse dinheiro. Então em 2 dias eu pude ver a provisão do Senhor. E eu quero, como eu disse, eu jamais vou conseguir externar o quão grato eu estou, o meu coração, a minha família está. Obrigado de todo o coração, eu não tenho como pagar vocês, entendam isso. Mas eu sou grato, eu pude desfrutar do cuidado de Deus. Irmãos, no dia que eu fiz a cirurgia, que o médico, a anestesia é a hack, ele disse, Lucas, você está me ouvindo? Eu digo, estou. Ele disse, não podia passar de hoje não, viu? E eu lembrei, eu disse, meu Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua mão. E eu quero agradecer cada um de vocês. Eu não consegui responder todo mundo, agradecer todo mundo, mas até Jesus voltar eu vou fazer isso. Me dê um tempinho que eu vou conseguir agradecer todos como vocês merecem. Mas enfim, de já eu quero agradecer, amém? Dizer que eu me senti cuidado, amparado, protegido, amado. Obrigado pelas intercessões, pelas mensagens. Se Jesus tivesse me levado, irmãos, eu já estaria sabendo que vocês me amavam de verdade, viu? Não precisava se preocupar. Eu já saberia que vocês me amam de verdade. Já sabia, né? Mas vocês quiseram verbalizar, externar isso. Então, eu louvo a Deus. A cirurgia é uma... Eu não sei nem falar o nome. Deixa eu tentar falar o nome bem aqui. É feio, é enrolado o nome. Mas deu tudo certo. Salvei o nome aqui. Ureterolitrotripsia. Ou ureteroscopia, né? E eu estou com um catéter ainda. É um acesso que tem do rim para as vias urinárias, para a bexiga. E vai ficar 1 mês. O médico disse que normalmente fica 1 semana, mas ia deixar 1 mês por causa da minha situação. Tinha causado uma infecção. Ele me mostrou o vídeo depois da cirurgia, né? Não é muito bonita a cena. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu fiz um pedido para Deus esse tempo. Eu disse, Senhor, no culto de ceia eu quero estar na igreja. No culto de ceia eu quero estar na igreja. Era um dos meus pedidos. Domingo eu vi o pastor Rubens ministrando. Engraçado, dizendo, no segundo culto eu vou falar umas coisas, já que aqui está ao vivo. Eu não sei o que ele falou até hoje, mas eu vou descobrir, já estou investigando. E eu escutava vocês, eu reconhecia o glória a Deus de alguns irmãos. Né? Alguns irmãos eu reconheci o glória a Deus, né? Tem irmão aí que eu conheço. Viu, Mariana? Tem um povo aí que eu conheço a voz, então... Pastora Francilene, tem um glória a Deus aí que são conhecidos. Irmão Zé Edinaldo, acho que ele está lá no Guardiões. Enfim, tem alguns irmãos que eu conheço, porque dá um glória a Deus mais extravagante. Tem uns que é mais contido, mas tem outros que é mais extravagante. Então eu louvo a Deus, amém? Como eu disse, você pode ir na nossa casa, pode me visitar. A partir de agora, retorna um médico essa semana. Começou uma medicação ruim, que só o troço ruim é essa tal da medicação. Irmãos, eram 5 pedras, tirou uma, tem 4. Calma, a maior já foi. Amém? A maior já foi. Agora, em nome de Jesus, elas vão sumir, diga amém. Amém. Ou descer com essa medicação. Eu dei início agora, sexta-feira, a medicação para descer ou dissolver, destruir, né? Que eu quero a opção de destruir. Eu já ouvi relatos desse negócio de descer, eu não quero não. Uma já enganchou, então eu quero que ela suma. Amém? Tem que fazer alguns exames, TC, ultrassons e outras coisas, mas Deus está provendo tudo. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Glória a Deus.
Hoje é dia das... Deixa eu ler algo aqui, eu vou cantar aqui rapidinho, viu? Brincadeira, gente, eu não teria essa coragem. Minha mãe está aqui, isso é um privilégio. Dá um sinal com a sua mãe aí, irmãozinho. Com a sua mão, mãezinha. Tá bem ali, minha mãezinha. Eu queria ser o Fábio, o Marcelo, que sabe cantar, que eu ia cantar agora. Mas eu quero ler algo em especial para todas as mães, essa canção, e para minha mãe. Amém? Tá bom? Vocês deixam? Se eu pudesse, no seu ventre eu cantaria, para acalmar o teu coração. Quantos medos misturados com alegria durante a gestação. E se de repente tivesse que escolher entre a sua vida ou a minha, certamente a senhora escolheria a minha. Eu nunca perceberia que o alimento não era suficiente. A sua fé é inspiração, mãe. Me faz lembrar os 5 pães e 2 peixinhos que alimentava a multidão. À noite, todo mundo em volta do fogareiro. Para as mães que são mais modernas, em volta do fogão. Olhando o fogo da lamparina acesa. Sério, mãe. Não ri, não. Ansioso pelo jantar. E eu podia contemplar a esperança em teu olhar. Hoje gero fruto das suas sementes. Não foi o bastante a senhora plantar. Chorou, cantou, cuidou, regou. A cada fase, mães, Deus estava lá. Me explica agora essa tua força. Me explica, mãe, de onde vem. Eu sei que eu sou apenas um dos 8 filhos. Mas seria da mesma forma se a senhora tivesse 100. E se de repente que tivesse que escolher entre a minha vida e a sua, certamente a senhora escolheria a minha. Mãe Ivonilde da Silva Farias, que me pariu, que desde os meus 11 anos de idade, a minha pai e minha mãe, a qual eu resumi chamando de pai. Eu louvo a Deus pela tua vida, minha mãezinha. Eu louvo a Deus pela vida de todas as mães aqui presentes. Mãe, mais de que te cercar de lindos netos, porque a senhora já tem, estar presentes em datas especiais para as senhoras, mais que te enfeitar de lindas flores, coisas desse tipo e muito mais. Que a eternidade seja a recompensa para quem me deu muito mais do que uma vida. Desde quando aprendi a contar, eu conto 2, a sua vida e a minha. Que a eternidade, mãezinha e mamães, seja a recompensa para quem nos deu muito mais do que uma vida. Eu queria uma salva de palmas para essas mulheres guerreiras. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus retribua segundo Ele tem preparado, porque nós não sabemos abençoar, retribuir. Mãe, nós nunca saberemos. Mamães, nós nunca saberemos. Mas que o Senhor retribua segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a vida de vocês. E que vocês saibam nesse dia. E pastor, eu não sou mãe ainda. Te prepara. Se você já é mãe, tem quantos filhos? Minha esposa acho que está para uma dessas salas com os meninos, está por aí. Nós temos 2, fora os que ainda vamos adotar e essas coisas assim. Mas eu queria parabenizar vocês. Como pastor, eu sei o quanto vocês, mãe, amam, cuidam. E quando uma mãe liga dizendo, pastor, me ajuda, eu preciso de ajuda com meu filho. Irmãos, é um pedido diferente. É difícil para mim resistir a um trem desse. Porque quando uma mãe vem pedir por um filho, é algo fora do normal, fora do comum. Então, obrigado, mamães. Obrigado por nos emprestar vosso ventre. Que Deus abençoe vocês, amém? Nós vamos ceiar. Eu estou tão feliz que eu vou ceiar aqui na igreja, gente. Tão feliz que eu vou ceiar aqui na igreja. Sabe,
Se você que o Tiago leu o texto de Lucas, nós estamos acostumados com os textos de Coríntios 11, Lucas no capítulo 22 e verso 19, Jesus diz a mesma coisa que diz em Coríntios 11, 23. Põe pra gente aqui, por favor, se tiver como. Não vou me demorar. Lucas 22, 19. É um dos outros textos bíblicos que fala sobre a ceia. Nós temos em João também, temos em Mateus. É porque minha Bíblia é muito pesada, sabe, gente? Nessas horas eu vejo como é bom a Bíblia leve. Aí eu tô com medo de fazer alguma coisa e quebrar o resguardo. Mas vamos lá, vamos abrir. Eu ia pregar. Aí 3 irmãs tiveram o sonho dizendo que eu quebrava o resguardo e adoecia. Eu digo, eu não sou nem doido. Lucas 22, 19, a Bíblia diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Como eu disse, é o mesmo texto de Coríntios, é o mesmo texto que tem nos outros evangelhos. Meus irmãos, ceiar é um memorial, é uma forma de lembrar do que Deus fez por nós. Esses foram dias para mim de lembrar o que Deus fez. Esses foram dias incríveis de lembrar o que Deus fez por mim. A ceia não é mais do que isso, é lembrar do que Deus fez. O que Jesus fez por nós? O Tiago ministrou, eu nem combinei com ele. Eu só pedi, ministra a palavra antes da ceia, Tiago. E ele passou aqui os últimos 30 minutos falando sobre o que Deus fez através do seu Filho por nós na cruz. Como eu sou grato a esse Jesus. Como eu sou grato a esse Jesus. Se você é grato a esse Jesus também. Eu sei que é uma estripulia grande fazer o que nós vamos fazer, mas nós vamos ajoelhar. Pastor, como é que eu faço para ceiar? Irmãos, o batismo foi adiado, mas não cancelado, tá bom? Nos perdoe, foi por causa desse reviravolta que teve, mas só foi adiado, não foi cancelado. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, ter frutos de arrependimento na sua vida, ser batizado nas águas e ter certeza do amor de Deus e do perdão dele sobre a sua vida. Amém? E para nós ceiarmos, eu e você, nós vamos nos ajoelhar. Amém? Nós vamos nos ajoelhar. Eu quero chamar o pessoal da orquestra. Nós vamos nos ajoelhar. Viu? Enquanto nós nos ajoelhamos, eu quero que você se lembre de tudo que Jesus Cristo já fez por você. Assim que você ajoelhar junto comigo, eu quero que você faça uma oração de gratidão. Não sei como está o seu coração. O meu é alegria. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero louvar o Senhor. Meu Deus, obrigado. Obrigado porque, meu Deus, no meio de tantas pessoas no mundo, de tantos filhos com petições, o Senhor me deu o privilégio de estar aqui nesse culto, Senhor. Ah, Jesus, e eu acredito que não existam palavras em meu coração para externar o quão grato eu estou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor responde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor... Ah, Jesus. Obrigado porque se nós fôssemos entrar na fila do merecimento, nenhum de nós éramos dignos de entrar aqui hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor. Obrigado porque nós vamos ceiar e aqueles que não vão cearão um dia. Obrigado porque se nós estamos aqui é graças ao Teu perdão, ao Teu favor. Obrigado, Jesus, porque em meio a tantas coisas, hoje num domingo nós estamos na Tua casa. Obrigado, Jesus, porque ainda que a gente em algum momento passe por situações dolorosas, difíceis, o Senhor nos dá a vida.
o Senhor conserva a nossa